as notícias. Primeiramente, trazer uma informação sobre o zagueiro João Vitor. O Vasco que se prepara para o jogo contra o Criciúma no próximo final de semana. Teremos muitas notícias e informações em relação à partida. Porém, uma novidade que podemos adiantar é que a tendência é que o João Vitor seja titular nesta partida. Recuperado de lesão que deixou fora desde a partida do empate contra o Botafogo por 1-1 em São Januário, o zagueiro retornou bem, entrou no segundo tempo na partida contra o Fluminense, teve participação fundamental no segundo gol ali do lateral Vitor Luiz. O João Vitor que faz o desarme, no Paulo Henrique Ganso, lança a bola na área, alça a bola na área, o chute do Verratti que sobra ali para a cabeçada do Vitor Luiz. Então o João Vitor muito bem na partida, muito seguro, a tendência é que o mesmo seja titular nesta partida. O Vasco segue se preparando no CT Moacir Barbosa. Vamos falar sobre definição de data em relação ao sorteio da Copa do Brasil, informação vinda do narrador Luiz Roberto da TV Globo e ontem em uma das transmissões falando sobre a Copa Libertadores da América, mas ele trouxe a informação que o sorteio será na próxima segunda-feira, dia 19/8, segunda-feira, 19 de agosto, na sede da CBF, e é claro que você vai poder acompanhar com todos os detalhes e saber qual será o próximo adversário do Vasco aqui no canal BTB Esportes. Vamos estar em loco na CBF, trazendo toda essa transmissão para você, torcedor cruzmaltino. Bom, vamos falar agora sobre ordem na casa. O presidente Pedrinho vem ajustando, organizando e se preparou 4 grupos específicos para determinada função em relação a detalhes importantes do Vasco nesse momento crucial. Essa informação, essa apuração muito bem detalhada veio do nosso amigo Adílio Avelar, Mumuzinho da Colina. Inclusive, vou pedir para ele deixar aqui um comentário e fixar esse comentário com todos os detalhes desta informação lá no canal falando de Vasco. É importante você acompanhar também. Bom, a informação sobre o primeiro grupo que vai ficar responsável pela construção do novo São Januário. E você vai entender com detalhes em relação a isso. Segundo grupo, responsável pela venda do potencial construtivo. Terceiro grupo, responsável pela negociação para um novo material esportivo e novos negócios. E o quarto grupo, responsável pela venda da Vasco SAF. Em todas as pastas estão à frente pessoas técnicas de cada departamento, sendo assim para trazer maior profissionalismo e resultado positivo para o grupo em geral. Muito de acordo e a favor desta organização, até porque trata-se de assunto muito importante para definir o futuro do Vasco. Colocar pessoas que entendam, que são responsáveis, que são capacitadas, que são competentes à frente de determinada responsabilidade é muito importante nesse momento, seja para a venda do potencial construtivo, seja para a venda da Vasco SAF, para a negociação em relação a material esportivo, em relação a um futuro patrocinador. É essencial para que as coisas venham fluir de maneira correta. Então, parabéns aí ao presidente Pedrinho, colocando de fato ordem na casa. Tem que haver organização, tem que haver ordem. O Vasco não é bagunça. O Vasco não pode ter bagunça. Para que haja um crescimento, uma evolução, tem que haver ordem na casa. E é claro, nós já falamos aqui, se houver de fato da parte de haver uma cobrança, como nós estamos cobrando até então por reforço, a gente cobra a demora em relação à contratação e a reforço. A gente está fazendo essa cobrança. Quando é necessário fazer uma cobrança, nós vamos realizar a cobrança. E quando é necessário haver aqui um elogio, nós vamos trazer aqui um elogio, e eu sou totalmente de acordo a essa organização. Quero saber de você, torcedor. Aqui o canal é um canal do torcedor vascaíno. Aqui o torcedor vascaíno também tem voz. Você tem voz. Então coloque aqui nos comentários a sua opinião, galera. Falando em novo São Januário, a informação que 3 empresas de gestão de arena têm interesse em administrar o São Januário após a reforma, a modernização e a ampliação.
O Vasco, inclusive, irá se reunir com uma delas semana que vem. Essa notícia veio do nosso amigo Joel Silva, do canal Atenção Vascaínos. Bom, devido aos créditos, a gente tem sempre essa responsabilidade de trazer informação, de trazer a notícia quando é nossa, quando é de um amigo, porque é muito importante essa questão e a valorização do profissional que traz ali a notícia. Vamos falar sobre Vasco acertar a contratação, uma notícia que veio do Guilherme Flazoeiro e do Flabase. Por que essa informação veio do canal Flazoeiro? Porque o Vasco acertou a contratação do scout Daniel Brito, que estava no Flamengo há 7 anos. O profissional chega ao Vasco, o Vasco contrata o scout, contrata o profissional para assumir o cargo de scout. Lembrando que o Daniel Brito, ele está nesse período do Flamengo e ele foi um dos responsáveis ali pela contratação do zagueiro Pablo Mari em 2019. E o Pablo Mari sai do Flamengo sendo a maior venda da história em relação a zagueiros. Então, desejar aí um excelente trabalho ao novo scout contratado pelo Vasco. E agora vamos falar sobre o assunto mercado da bola, saídas, chegadas. Primeiramente, uma informação sobre o Pablo em negociação avançadas com o São Lourenço. Galdames deixará o Vasco nas próximas horas. É o que diz o jornalista Uriel Iugit, é um setorista que cobre, né, os times, é especialista nessa parte aí de transferências, trouxe essa informação importante sobre a possível saída de Galdames e a informação é que há uma negociação avançada entre o jogador e o São Lourenço. O Galdames é um dos jogadores, inclusive, negociáveis, né, para essa barca, como propriamente Rossi, o Serginho, outros jogadores que já saíram, como o Zé Gabriel e o Bruno Prachedes. O Galdames é um dos jogadores que está nessa lista, inclusive o mesmo tem ali um salário na casa de R$500 mil, então faz parte desse objetivo de enxugar a folha salarial do Vasco. Bom, informação que nós trouxemos ontem no vídeo da tarde e fortalecendo é sobre o Maurício Lemos, o zagueiro que faz exigências em relação ao Atlético Mineiro. Em relação a questão dele querer jogar no Vasco, dele se agradar da proposta do Vasco, contrato por 2 anos, luva, salários, está tudo ok. Até mesmo morar, se adaptar à cidade do Rio de Janeiro. Mas a exigência para ele acertar com o Vasco é o Atlético Mineiro pagar o contrato, as luvas, né, e o contrato que ele tem com o Atlético Mineiro. Maurício Lemos abre mão de cerca de 6 milhões para acertar com o Vasco, mas quer receber os atrasados do Atlético Mineiro. O Atlético deve ao Maurício Lemos direitos de imagem e luvas pelo contrato assinado em 16 de fevereiro de 2023. Então, o Atlético Mineiro solucionando essa questão, essa exigência aí do Maurício Lemos, com certeza o Vasco está muito próximo de acertar e anunciar o zagueiro como novo reforço, o zagueiro uruguaio. Claro, o Vasco segue em busca de outros nomes, atacante, de lado, centroavante, a janela que se encerra no dia 2 de setembro e a gente está aqui sempre cobrando ao presidente para ajustar, para acelerar essa questão de contratação. O Vasco precisa se reforçar para essa temporada. Então tem que aproveitar esse momento no mercado da bola. Galera, nós vamos ficando por aqui. Sem enrolação, do jeito que eu gosto, Betinho, do canal Fala Galo, vai revelar agora detalhes importantes sobre o Maurício Lemos e a situação do jogador, Betinho. Fala, Baran, beleza pura? O Maurício Lemos é um bom jogador. O que tem complicado um pouco a vida desse atleta é que desde 23 de junho ele sofreu uma lesão e ocorreram algumas outras lesões na passagem dele pelo Atlético. Ganhou o Mineiro de 23, de 24, fez gol, bateu falta, fez gol de falta também, fez 3 gols em 55 partidas. Então, é um jogador interessante. O que acontece é que com o Atlético tendo o elenco qualificado, apesar de ter algumas instabilidades ainda nessa temporada, ele perdeu muito espaço. O Lianco está chegou na verdade, né? O Alonso também voltou, o Xerifão ganhou o Campeonato Brasileiro, então o Alonso tem muita moral com o torcedor do Galo, então ficou para trás na recuperação. O Maurício Lemos ficou um pouco atrás nessa competitividade que o Atlético tem para poder colocar seus titulares. Há também
algumas questões como confiança. O Milito gosta muito do Batalha. O Batalha deixou de ser um volante para ser um zagueiro central no Gabriel Milito. Então, com isso tudo, perdeu muito espaço. O Igor Rabelo, que vocês conhecem muito bem, que atuou no Botafogo, e o Maurício Lemos. Mas não que sejam jogadores ruins, principalmente o Maurício Lemos, que atuou muito bem, inclusive, na primeira fase dele no Galo. As lesões atrapalharam bastante o zagueiro uruguaio de desempenhar melhor no futebol. Acabou que ele não caiu no gosto também do Milito, depois da lesão, voltou, já estava atrás um pouco nessa competição e por isso não atuou muito. É um bom jogador, pode render muito ao Vasco. Um abraço para vocês e beleza pura. Tá aí. Qualquer momento o Vasco anunciando de maneira oficial a chegada do Maurício Lemos. É uma baita contratação. O Atlético tá cheio de zagueiro. Por isso que ele não está sendo utilizado. Mas ele foi bicampeão pelo Galo. Tá faltando zagueiro ao Vasco. Então a contratação é ótima. Situação do Verratti, torcedor, fica tranquilo. Não tem problema nenhum. O Verratti saiu do jogo contra o Fluminense sentindo a coxa. O que mais o Vasco precisava? O que mais o Verratti precisava? De uma semana de descanso, entre aspas. De uma semana para cuidar da saúde física do atleta. E é isso que está sendo feito. O Verratti não está treinando, ele está tratando. Ótimo, ótimo. Tudo dentro do planejado. Então está tudo certo com o Verratti. Ótimo. Que ele está tratando, que ele não está treinando, que ele pode ter uma semana assim de folga sem o Vasco entrar em campo. Muito bom, show de bola. Zero problema com o Verratti. Eu até acredito que ele vá para o jogo contra o Criciúma por conta dessa semana de tratamento. SAF do Vasco. A situação não é fácil, torcedor vascaíno. Por quê? Vou falar rapidamente. A empresa que, porventura, assumir a compra da SAF junto à 777, ela assume um contrato em vigor. E neste contrato que está em vigor, há uma parcela de cerca de 270 milhões, que é um aporte a ser dado no mês de setembro, que é o aporte que a 777 daria ao Vasco da Gama. Então essa empresa que chega para assumir o atual contrato, não há mudança de contrato, ela assume o atual contrato, ela vai precisar pagar a 777 o valor que ela vai negociar da compra das ações e dar o aporte ao Vasco de 270 milhões. Então, vamos supor que as ações da 777 custem 500 milhões. Essa empresa terá que ter 770. 500 para dar às 777, ela assume o contrato e aí a partir daí paga o que está no contrato, 270 ao Vasco. E em janeiro do próximo ano, quase 200 milhões. Então você precisa ter uma empresa que tenha, neste momento, caixa financeira. Esse é o detalhe. E o Pedrinho falou, não adianta ter dinheiro, não adianta ter a grana. Tem que ter o planejamento esportivo que interesse ao Vasco. Não estou dizendo que é impossível, não estou dizendo que não vai acontecer, mas que não será fácil esse encaixe. Primeiro, de uma empresa que o Vasco aceite como parceiro e em aceitando que tenha esse caixa para fazer de maneira quase que imediata 2 pagamentos. Um da compra, assumindo o contrato, e outra da parcela do mês de setembro, que está no contrato da SAF do Vasco. Deu para entender? Vamos torcer para que essa empresa chegue com grande aporte financeiro e com planejamento esportivo para o Vasco da Gama. Então, galera, essas foram as grandes novidades do Vasco da Gama. Muita coisa boa vindo por aí para nós, vascaínos, e vamos continuar acompanhando de perto cada detalhe. Se você curtiu esse conteúdo e quer ficar por dentro de tudo que rola no Gigante da Colina, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Isso ajuda muito a trazer mais vídeos como esse para vocês. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações em primeira mão. Valeu e até a próxima!